Seja ridículo, infantil e divertido. Os Códigos do Milhão. Capítulo 11. Brainstorm. Como explodir em novas frentes. Seja ridículo. O que é brainstorm? Brain é cérebro e storm é tempestade, uma tempestade de ideias. Lá na minha terra, em Goiás, chamamos de um toró de parpite. Essa tempestade de ideias só acontece quando conectamos cérebros uns aos outros. Por exemplo, ao invés de você ficar pagando agências caras para decidir os nomes de suas empresas, existem pessoas dentro do seu ciclo de relacionamentos que têm guardado esses nomes. Como fazer o brainstorm? Para ele acontecer, precisa ter criatividade, e para ter criatividade você precisa de 3 coisas: ser ridículo, infantil e divertido. Tem uma equipe aqui que me ajuda. Elas formalizam as tarefas. Outras filmam, outras arrumam o ambiente, ou seja, tem uma galera fazendo as várias coisas. Só que quando eu quero fazer um brainstorm, eu os aviso um dia antes, porque eles precisam ser criativos e para isso precisam ser ridículos, infantis e divertidos. Então, eu dou um dia para eles pensarem. Não é uma regra isso, seria o ideal, mas pode ser feito na hora também, ok? Por exemplo, vamos criar um canal de televisão e precisamos de um nome. Para facilitar, você pode criar a ambiência. O que é isso? Qual seria a ambiência da criatividade? Algo ridículo, infantil e divertido. Eu gosto de usar a música do jogo do Super Mario na versão remix. Ela faz a pessoa ficar infantil. Só que você não pode recriminar a ideia dos outros. Quando você recrimina, bloqueia a pessoa e ela não quer mais produzir no brainstorm. No toró de parpite. Na tempestade de ideias, sacou? Quando você ouve a música, fica infantil, fala besteira, dança e faz coisas nada a ver e aciona a sua ridicularidade. Rir de tudo, isso é se divertir. Mentalize que vocês estão em um parque de diversão. Ao começar, já pede às pessoas as piores ideias delas. Melhor, fala que não quer as boas ideias. Assim, as pessoas vão se sentir mais à vontade para falar as baboseiras todas. Pede também para lembrarem de quando tinham 8 anos, como eles pensavam. O canal de vídeos que vou criar é para crianças. O nome precisa ser tão impactante que quando a criança passar por ele, já se prende naquilo. E aí as pessoas vão soltando as ideias. Exemplo: Uno do Titi, canal da pamonha, Titi parte, Titi Bros, Titi vezes Gugu e por aí vai. Depois que as pessoas soltaram os nomes ridículos, essas mesmas pessoas vão excluí-los, porque o melhor processo do brainstorm é começar excluindo. Assim, você não tenta sabotar o nome que vai ser. A ideia é destravar o raciocínio. Depois que se excluiu os nomes, vão sobrar alguns, e a partir deles você começa a trabalhar. Busca conexões com os nomes, sinônimos e etc. Não precisa já escolher na primeira rodada de brainstorm. Apesar
ser possível 95% das vezes, mas você pode ir fazendo rodadas, não tem problema. O importante é destravar e ensinar as pessoas a serem ridículas, infantis e divertidas. Não fique quebrando a sua cabeça. Reúna com outros cérebros e exploda as ideias sendo ridículo, infantil e divertido. Você não pode criticar, recriminar, ficar com orgulho de expor a sua ideia ou com ciúmes porque a sua ideia não ganhou. Ninguém é dono de ideias. As pessoas só são donas dos resultados ou falta deles, sacou? Tarefa: brainstorm. Como explodir novas ideias? 1. Escolha um problema a ser resolvido. Crie 3 possibilidades de soluções e mate esse problema com a melhor opção delas. 2. Selecione no mínimo 3 pessoas para fazer um brainstorm ainda esta semana. 3. Escolha um método para gerar ambiência. RID. Ridícula, infantil e divertida. Exemplo, no nosso caso foi a música do Mario Bros Remix. 4. Crie e relate aqui 2 situações novas que te remetem à infantilidade, diversão e ao ridículo e esteja pronto para usá-las quando precisar. 5. Descreva como foi o processo de brainstorm e todos os seus dados coletados. 6. Estruture a técnica de eliminação para a tomada de decisão. Você não precisa usar todos os seus recursos. A verdade é que você não precisa de recursos. Capítulo 12. OPM. Other People Money. Como usar o dinheiro dos outros? Esse capítulo é OPM. Other People Money. Ou seja, trabalhar com o dinheiro dos outros. Parece uma coisa espantosa, mas grandes grupos empresariais e pessoas que sacam de dinheiro usam OPM. E como funciona? Funciona assim: você tem a ideia, só que trabalha com o dinheiro dos outros. É algo simples. Grandes companhias crescem fazendo isso. O problema é que você aprendeu que tinha que juntar o seu próprio capital e investir o seu próprio dinheiro. Se você tem 1 milhão para investir em um negócio ou consegue uma carta de créditos do BNDES de 1 milhão, a dica de um consultor financeiro legítimo será para você aplicar em uma coisa bacana, em um fundo que te dá até 1,25% por mês. 1% já está top, pois o percentual em cima desse montante é monstruoso, que nesse caso é 10 mil por mês. E vai fazer você pegar uma linha de crédito abaixo de 1%. Olha que louco, você entendeu? Vou explicar melhor. Em vez de você pegar o seu milhão e investir em um negócio que tem a possibilidade de dar certo, você vai pegar o valor que iria investir no negócio e empregar esse dinheiro em algo que renda acima de 1%. Caso você vá pedir o dinheiro emprestado, use uma linha de crédito que cobre abaixo de 1%. Vamos lá. Você pegou 1 milhão e aplicou a 1% ao mês, que está rendendo
10.000 e precisa pagar na linha de crédito a 0,4% ao mês. Os juros do dinheiro que você aplicou paga o dinheiro que você tomou emprestado. Isso é OPM, sacou? E você que não tem dinheiro está se perguntando o que fazer. Você não vai pegar o seu dinheiro. Tem que aprender que, tendo dinheiro ou não, é bom fazer empréstimo. Nunca faça empréstimo para consumo ou para aparecer para os outros. Faça para multiplicar recursos e riquezas. Aí sim você pode fazer. Existem 3 tipos de pessoas: as que têm recursos e não sabem o que fazer, as que têm ideias e não têm recursos, e, por último, as que não têm ideias e nem recursos. Tem uma galera que ganha dinheiro de forma automatizada e não sabe prosperar naquilo ali. Não tem uma ideia massa para alavancar esse dinheiro. Muitos herdeiros são assim. Quase 80% deles são desse jeito, tem dinheiro e não tem ideia. Tem a turma que nós temos a ideia, mas não temos o dinheiro. Tem também a maior parte da turma que é a não tenho nem a ideia e nem o dinheiro. Quem é dessa turma tem que trabalhar para os outros. Ponto. Se você tem uma ideia, mesmo que a princípio pareça ruim, só vai saber se colocar em prática ou matar ela. Como matar essa ideia? Fazendo tarefa, agindo. Se der errado, você coloca uma ideia melhor no lugar. Tem muita gente querendo a sua ideia, precisando só ver a sua boa ideia para seguir você. Lembre-se, você sempre será um exemplo bom ou ruim. Para que servem os exemplos ruins? Para você aprender aquilo que não deve fazer, só isso. As pessoas que têm dinheiro e não têm ideias estão precisando de você. As grandes companhias do país cresceram com dinheiro público. Você precisa entender isso. E porque eles usam o dinheiro público? Simples demais, porque você não usa. Você não sabe pegar. Você tem uma ideia, não usa o seu network para conectar as pessoas e poder pegar o recurso. Se o seu pai tem dinheiro na poupança, tem que rodar um UPM nesse negócio. Dinheiro na poupança tem ano que não cobre nem a inflação, é ridículo. A dica que te dou é: abra seu coração para o PM. Eu nunca aceitei isso, até que um mestre de finanças me ensinou. E se você tem uma ideia de negócio, pode ir atrás, que tem gente com dinheiro atrás de pessoas como você. Quando eu comecei a falar de investimentos, percebi quantas pessoas não sabem nada disso. Não entendem e nem sabem o que fazer com o dinheiro. Hoje mesmo, rodeados de pessoas com muito dinheiro, ainda tem uma galera que não entende nada de investimentos. Pessoas batalhadoras que construíram seu império, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Nas tarefas sobre OPM, você terá que identificar 10 pessoas da sua convivência. Entre elas, encontre 2 que têm dinheiro e não têm ideias, 3 que têm ideias e não têm dinheiro, e o restante serão as que não têm nem ideia nem dinheiro, as que só trabalham para os outros.
Assim, você vai descobrir em qual destes perfis você se encontra. Presta atenção nessa tarefa. Lá também vai perceber os tipos de pessoas que você convive e vai ver se não é rodeado de trabalhador. Gente que só reclama, pessoas sem recursos, pessoas sem ideias, e se for, é terrível. Você vai fazer uma simulação como se fosse fazer um empréstimo. Eu comecei a fazer isso com 16 anos. Vá na frente de 3 gerentes, simule e tente pegar empréstimo. Mas só faça isso se for para colocar em prática a sua ideia. Comece a agir. TMJ, tamo junto. Tarefa OPM. Other People Money. 1. Estude 20 minutos todos os dias da semana sobre o BNDES, porque pessoas famosas e grandes empresas utilizam esse recurso e você ainda não? 2. Liste o nome de 10 pessoas de seu relacionamento. Separe-as por grupo. A. As que têm recursos e não sabem o que fazer. B. As que têm ideias e não têm recursos. C. As que não têm ideias e nem recursos. 3. Em qual desses grupos acima você se encontra? 4. Liste 3 ideias para você apresentar para pessoas que têm recursos e trabalhar com o dinheiro delas. 5. Liste 3 pessoas que têm ideias e que você pode investir seu recurso nisto. 6. Você já foi em um gerente de banco e questionou sobre investimento? Por exemplo, como buscar rendimentos mais atrativos que a poupança? Caso não tenha feito, faça esta semana e caso já tenha feito, pesquise sobre os bancos digitais e corretoras de investimentos. 7. Com o resultado da tarefa 6, compare e analise as propostas dos bancos tradicionais vezes bancos digitais, corretoras e tome sua decisão de onde irá colocar seu dinheiro. 8. Se você tivesse R$ 1 milhão, em que você investiria hoje?